Parte 1 da história do clã Assamita. E a gente inicia com a parte 1 do clã Assamita por conta do final da parte 1 do vídeo dos La Sombra, onde os Assamitas se juntam com os revoltosos anarquistas. Mas antes, a gente vai falar um pouquinho da história do início do clã com o antediluviano Assamita, que agora no V5 eles são chamados de Banu Haqim. Os Assamitas foram vampiros errantes que caçavam outros vampiros, muito ligados à religião islâmica e ao Oriente Médio. Mas além de caçadores, eles são pensadores, juízes e executores. E por muito tempo foram vistos como perigosos diableristas. Mas a história nos conta que eles são guerreiros eruditos que buscam se afastar da jihad. Inclusive, Haqim, depois de abraçado, ele era o cara da neutralidade, aquele que resolvia os conflitos entre os seus irmãos cainitas, que, como a gente sabe, é uma galera briguenta. E alguns assamitas contam uma história de que lá na primeira cidade, Enoque, havia um rei e uma rainha que foram abraçados por Caim. E Haqim, enquanto mortal, servia a esse rei e a essa rainha, até que esse rei e essa rainha se tornaram muito cruéis, e Haqim resolveu acabar com eles, e ao cortar a cabeça deles, ele bebeu o sangue deles e se abraçou. Se tornou vampiro assim. Mas vamos ficar com a história de que Haqim era um dos 13 netos de Caim, filho dos 3 filhos de Caim, tá? Irad, Zilá e Enoque. Lá na segunda cidade, por insistência de Saulat, Haqim ele vai se tornar o guardião das leis da cidade. E aí, para cumprir essa função, ele vai pegar os seus filhos e dividi-los em 3 castas. Os vizires, que eram sábios conselheiros, os guerreiros e os feiticeiros. E essas castas foram importantíssimas para que os vampiros da segunda cidade pudessem derrotar os Baali na primeira guerra Baali. Conforme vimos na parte 1 do vídeo dos Baali. Se não viu, confere aí. Eventualmente, Haqim perde a fé na segunda cidade e sai dela com os seus filhos e vai se estabelecer nas montanhas de Alamut, fundando o Ninho da Águia. E a partir deste local, os Assamitas foram ganhando controle em todo o Oriente Médio. Mas vamos voltar aqui lá nas guerras Baali, que são muito importantes para essa história. E relembrando a primeira guerra Baali, ela aconteceu na segunda cidade. Alguns outros lugares vão estar falando que isso aconteceu na primeira cidade ainda. Mas o fato é que essa guerra que a gente retratou lá no vídeo dos Baali, ela aconteceu por conta de Nergal, um dos 3 fundadores do culto dos Baali, que queria trazer para a Terra uma criança, aquela entidade gigantesca, poderosíssima, capirotesca, que a gente vai chamar de Nantaro. E Moloch, irmão de Nergal, outro dos fundadores dos Baali, ele tem a premissa de não trazer essas crianças, esses capirotescos para a Terra, não. Então ele vai fazer rituais para deixar essas crianças dormindo. Quando ele vê o que Nergal está aprontando, ele vai na segunda cidade, alguns dizem que é a primeira, e vai fazer o quê? Caguetar para os 13 clãs acabarem com Nergal. Saulat vai enviar batedores lá para a cidade onde os Baali estão fazendo seus rituais capirotescos. Então ele vai confirmar aquilo que Moloch quis passar para os 13, que o Nergal estava lá aprontando e fazendo besteira. Então os Salubri vão pegar em armas para lutar contra os Baali. E o clã que vai apoiar firmemente os Salubri na guerra contra os Baali são os Assamitas. E nesse conflito nós somos apresentados a Ur-Surgi, filho de Haqim e cainita extremamente poderoso, que vai ser primordial para toda a história do clã Assamita. A primeira guerra Baali termina com a derrota de Nergal, e a segunda guerra Baali, que aconteceu há cerca de 3.500 anos atrás, ela vai envolver um novo personagem, Shaitan, que vai surgir dizendo ser o vampiro responsável pela criação dos 3 vampiros fundadores do clã Baali, o Moloch, Nergal e a Sem Nome. E Shaitan vai continuar o trabalho de Nergal, despertar Nantaro.
E ele vai tentar fazer isso em outro lugar, com os restos mortais de Nantaro. Seja lá o que isso vá significar, já que o bicho não estava na Terra. E essa cidade é Chorazin, no norte da Galileia. E a parada é que o Moloch, ele viu que o Shaitan não era, na verdade, o seu senhor, e que, na verdade, ele é Nergal, fingindo ser Shaitan, e Nergal fingiu que morreu lá na primeira guerra dos Baal. E nessa segunda batalha, envolveu gente pra caramba. Os Assamitas, aquele Brujah que vocês conheceram lá no terceiro vídeo dos Brujah, o Meneleus, que era amante da Helena, que traiu Cartago para os romanos, e o malcaviano Dionísio, e todo mundo liderado pelo antediluviano Sete, dos seguidores de Sete. E, possivelmente nesta guerra, um grupo de assamitas da classe guerreira vai ser capturado pelos Baali, que vão jogar neles uma maldição que vai se assolar por todo o clã assamita. E os assamitas passam a ter uma sede incontrolável pelo Vitae, o sangue de outros vampiros. Que a sede que vocês possuem pelo sangue dos Baali e de todos aqueles que merecem ser punidos, seja a sede pelo sangue de todos os vampiros. E dentro dessa história, nós temos o conto de que os Baali conseguiram manifestar Nantaro nessa segunda guerra Baali, e que Nantaro apareceu na forma de uma enorme mão negra. E é a essa mão negra que esses assamitas são entregues. Essa mão negra foi vencida pelos assamitas liderados por Al-Ashrad, uma cria do próprio Ur-Surgi. Inclusive, mais tarde, quando os assamitas são assolados pela maldição dos Tremere, onde eles não vão poder mais beber o sangue de nenhum vampiro, Al-Ashrad vai ser responsável por tentar acabar com essa maldição. Não vai conseguir, mas ele vai conseguir promover talismãs e poções que fazem com que alguns assamitas consigam fazer a Diablerie de maneira artificial. Mas aí eu já pulei muito na frente e não falei do Aizen, um dos assamitas que foi enviado para a mão de Nantaro. Eu acho que se pronuncia Aizen. Aizen, é do Bleach. E é por causa do Aizen que a maldição vai se espalhar por todo o clã, porque precisa que um assamita ele aceite a maldição para que ela se dissemine por todo o clã. Ele vai conseguir escapar da prisão da mão de Nantaro, colocando a sua senhor no lugar dele. E Aizen, diferente dos outros assamitas que conforme vão ficando mais velhos a pele vai escurecendo, a pele dele é branca. E temos dois outros assamitas que também têm esse fenômeno, Ur-Surgi e Al-Ashrad. E se o Aizen ficou com pele branca por conta do pacto com Nantaro, será que Al-Ashrad e Ur-Surgi têm algum capiroto? E aqui a gente chega na parte final do vídeo da parte 1 do Clã La Sombra, onde os assamitas, com sede de sangue dos vampiros anciões, vai se unir com um outro grupo que quer acabar com os vampiros mais velhos, a Revolta Anarquista, onde o La Sombra Gratiano, que quer acabar com o antediluviano La Sombra, vai conversar com os assamitas, vai conversar com os revoltosos anarquistas e vai trazer eles para destruir o antediluviano La Sombra. Ainda tem muita história para rolar, muitos segredos para descobrirmos. Então, fica por aqui, comenta, curte e compartilha.